Fala galerinha, Jax na área, sejam muito bem-vindos a mais um review do canal do JP Actions. Hoje eu vou trazer para vocês esse pequeno grande Stegosaurus da linha Dino Trackers da Mattel. Bora pro review dessa figura? Certo galera, a peça já está posicionada na base, mas antes de falar qualquer coisa sobre ela, os recadinhos, né? Se você está vendo esse vídeo e não é um inscrito no canal, dá uma forcinha pro JP Action, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele likezinho maroto no vídeo. Se possível, me siga em todas as redes sociais, vou deixar na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e também o meu Instagram. E se possível, sigam a Ariane, que é a fotógrafa oficial do canal. Vou deixar aí na tela para vocês o Instagram dela, porém se vocês tiverem dificuldades em encontrar as nossas redes sociais, aí na descrição vai ter o link que vocês serão direcionados direto para lá depois. Um breve resumo sobre essa figura, galera, é mais uma representação da Mattel de um Stegosaurus, né? Dessa vez da linha Dino Trackers, mais precisamente da linha Rastreadores Gigantescos de Jurassic World. Peguei essa figura numa loja física da ReHap. Em questão de valores, eu vou deixar na tela para vocês o valor exato que eu paguei nela, né? Eu quero mostrar, eu vou tirar rapidamente a figura, mostrar aqui a caixa, né? E depois dar meu veredito final aí sobre esse Stegosaurus. Vamos aqui remover a figura, vou usar o alicate. Ele tem esses dois arames aqui, né? Creio que seja só esses dois arames mesmo. Arames não, desculpa, elásticos, né? Bom, era só os elásticos aparentemente, né? Tranquilinho. Aqui na parte de trás a gente tem o mecanismo da figura, né, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Temos o render da Blue com a beta. Aqui, novamente, dessa linha Dino Trackers, ele tem aquele símbolo, no caso, né, que representa o ambiente no qual o animal vive, no caso que seria o ambiente de montanha, né? Se eu não me engano, o Brachiosaurus também, dessa mesma linha, né, da Dino Trackers, tem um ambiente de montanha também, né? Temos o logo de Jurassic World, aqui a linha, né? Rastreadores Gigantescos, o nome do animal, Stegosaurus. Logo da Dino Trackers, logo de Jurassic World, logo da Dino Trackers. Aqui um pouco sobre o mecanismo da figura, né? Também sobre o acessório que vem com ele. Eu vou mostrar um pouquinho de lado assim para não bater no reflexo da luz aqui, né? Aqui seria o mecanismo, né, que vem com ele, aqui o DNA Code, aqui novamente aliás, o acessório que vem com ele, que é o mecanismo no caso, né, as duas maneiras de fazer o mecanismo funcionar. Aqui é da Dino Trackers, o outro pack aí, outro dinossauro da Dino Trackers, esse carinha aqui. E aparentemente teria isso para mostrar da caixa, né? Ela se torna algo padrão de outras caixas da linha Dino Trackers que vem com o logo em vez de vir com o logo da Rex, vem com o logo da Blue com a beta, né? Isso já está sendo meio que padrão nessa linha Dino Trackers. E agora sim eu vou dar meu veredito final sobre esse pequeno grande Stegosaurus. Como de costume nos meus reviews, galera, eu costumo falar sobre as cores, né? A Mattel, ela gosta de fazer seus Stegosaurus com várias cores, né? Realmente é impressionante. E esse Stegosaurus é a mesma coisa, né? A gente tem como cor central, uma cor base, né? A cor do corpo aqui, que é esse cinza bem clarinho, presente aqui na ponta da cauda, né? Toda a extensão aqui do corpo, as patas traseiras e dianteiras, e finaliza aqui na cabeça, né? Então, e a parte de baixo também ela é totalmente presente, essa tonalidade desse cinza clarinho, né? Quase indo para um branco, né? Bem próximo aí que a gente vê na Ghost, por exemplo, né? O que diferencia, saindo agora da cor base, o que diferencia na figura é justamente os manchadinhos, né? Todos os manchadinhos presentes aqui nas costas, aqui na lateral e até mesmo na cabeça. Todas têm uma tonalidade de um marrom, né? O que muda realmente é o tom, né? Alguns marrons mais claros, outros mais escuros, né? Vou começar com os marrons presentes aqui na lateral, né? Temos esse marrom presente aqui na costela e na pata dianteira. Aqui a gente vê uma mudança, né, de cor, né? Que é um pouquinho mais claro e aqui na pata dianteira é um pouquinho mais escuro, né? E o outro lado, ele é totalmente escuro, ele tem a mesma tonalidade, né? Não sei se é só na minha figura, mas eu vendo pessoalmente, aqui eu consigo ver uma diferença de cores. E aqui não, aqui é o mesmo padrão de cores, né? Mesma tonalidade de cores, né? Então tem uma certa diferença, pelo menos nesse manchadinho presente aqui, né? No mais, temos um manchadinho aqui no pescoço e na lateral do rosto, né? Essa tonalidade desse marrom também. O outro lado é a mesma coisa, a mesma aplicação. E o olho aí, o olho é totalmente laranja bem escuro, quase indo para um vermelho, inclusive, onde a gente não tem a presença da pupila. Ou seja, é só o olho mesmo, né? Só uma única cor aqui no olho. Aí a gente chega num ponto de melhoria que é justamente o bico, galera. O bico não tem pintura. Talvez se tivesse um marronzinho também aqui no bico para diferenciar, aí seria realmente aí mais um ponto de melhoria em relação à pintura aí, né, dessa figura
que a Mattel deixou a desejar. Sobre as garras, não preciso nem comentar, né? Nenhuma delas tem pintura, mesma cor base aí do corpo, né? Aí a gente vai aqui para a parte de cima das costas, a gente tem esse manchadinho, né? O interessante desse manchado aqui, essa tonalidade desse marrom, né? Um marrom bem escurecido, inclusive, é que ele começa aqui nas placas, né? Na parte de fora das placas, e ele dá continuidade nas costas, né? Então achei bem interessante essa pintura, que essas 4 placas centrais aqui, ela começa aqui na placa e finaliza escorrendo aqui para as laterais, né? Então eu curti esse jeito que a Mattel fez aqui, né? A parte interna das placas são verde, pelo menos essas centrais, né? E as placas aqui da cabeça e da final aqui da cauda, elas são de uma tonalidade do manchadinho, né? Desse marrom bem escurecido. Aí vem outro ponto de melhoria na minha humilde opinião, galera. Essas 4 placas centrais aqui, eu curti o que a Mattel fez, né? O manchadinho começa na parte de fora aqui, né? Na placa, e finaliza aqui nas costas e vai escorrendo, né? Se eles fizessem essa mesma aplicação de cores nessas placas, nessa aqui e nessa aqui, nessas as últimas placas aqui, nessas primeiras, para mim, na minha humilde opinião, seria bem melhor, galera, do que... Porque assim, eu acho que é uma quebra de cor, né? Por exemplo, você tem um padrão de cores aqui, de repente você quebra aqui no pescoço e quebra aqui na cauda, né? Eu acho que ficou estranho, na minha humilde opinião, né? Realmente eu me sinto um pouco agoniado, inclusive, né? Porque é bom ter essa continuidade, né? E aqui a gente não tem. A gente tem essa quebra justamente na cauda e no pescoço, né? Então, outro ponto de melhoria aí, talvez realmente se eles fizessem esse manchadinho em todas as placas, fosse bem melhor, né? E aqui os espinhos, né, os espigões aqui na cauda, uma tonalidade também de um marrom, né? O marrom é o que mais tem presente além da cor base, né? O marrom tem várias tonalidades presentes nesse estegossauro. Então aqui temos bem pintados, inclusive, nesses espigões aqui, né? Esses espinhos da cauda. Outra coisa que é interessante é que o corpo, além de ter essa cor base, ele tem alguns manchadinhos como se fossem veias, ó. Consegue ver aqui, ó? Aqui também, meio que uma tonalidade de um azul, né? Quase indo para um tom de azul, né? E também tem alguns manchadinhos marrons também, né? Você consegue ver aqui na pata dianteira, aqui na parte de trás também, né? Tem presente. Enfim, aqui em cima das patas, o outro lado também. Aqui é mais nítido, a gente consegue ver com mais clareza, né? Essa tonalidade de azul, essa tonalidade desse marrom aqui em cima também, né? Então o corpo é cheio desses manchadinhos também espalhados pelo corpo, né? Questão de nota, galera, assim, curti, tá? Não vou ser bem sincero para vocês. Apesar de ser bem diferentão, e eu gosto quando a Mattel às vezes ela dá uma diferenciada nas cores, né, das suas figuras. Ele é bem diferente em questão de cores. Não vou dar um 10, porque tem pontos de melhoria, mas eu vou dar aí uma nota 7 na questão de escolha de cores, né? E o que realmente peca um pouco aí é na questão da aplicação dessas cores nessa figura. Como todos os Stegosaurus da Mattel, eles são bem texturizados, esse não foge à regra. Ele é bem texturizado, galera. Começar mostrando aqui a cabeça para vocês, a gente consegue já ver ter uma noção da textura dele, né? O formato do bico, apesar de ser liso, tem um formato certinho com o bico aberto. Um pouquinho da papada aqui no pescoço, textura aqui na mandíbula também, né? Começa a aparecer algumas dobrinhas e arranhões na pele, né? A placa também, as 3 primeiras placas aqui, de leve tem alguns traços internos ali na parte interna das placas, né? O formato dos olhos, o leve aprofundamento dos olhos também, né? E essa textura aqui na parte de cima também próximo do bico, né? Aqui no nariz, no caso, né? Do pescoço aqui da cabeça a gente já vai para o corpo. O corpo ele é cheio das escamas, né? Só que aqui as escamas elas são de formato retangulares, né? Alguns dinossauros aí da Mattel, algumas peças, as escamas elas são circulares, de forma circular, né? Aqui eu vejo que mais retangular, né? De forma de retângulo. E as escamas elas são bem presentes, principalmente nessa região de cima, né? Onde a pintura, principalmente nessa parte aqui desse marrom, ele combina muito bem, né? A pintura casa perfeitamente com a textura, porque tipo, tem essa pintura clara, né, bem clara. Aí quando começa a chegar na pintura escura, a textura ela fica mais ressaltada, né? Vocês conseguem ver aí, né? A gente consegue ver até algumas ostodermas presentes aqui, né? Um pouquinho maiores, né? No mecanismo aqui também, aqui na parte de cima. Então mais nessa região de cima tem essa mistura de escamas com ostodermas, né? E o resto do corpo até então são mais ranhuras presentes aqui, né? A textura da costela, esse machadinho ressalta um pouco a textura da costela, né? Aqui as dobrinhas aqui na lateral do corpo, entre as patas dianteiras e traseiras, bem semelhante aí à pele de elefante, né?
bastante, então tá bem interessante essa textura. Nas patas dianteiras a gente não vê nenhuma textura de musculatura, né, até então, bem pouco, mais é questão de dobrinhas e ranhuras da pele, porém nas patas traseiras a gente já tem essa sutil textura aqui da musculatura, textura do joelho também, combinando aí com a pele dobrada, algumas ranhuras também presentes, né. Toda essa parte é texturizada com escamas e ranhuras, a cauda é a mesma coisa, a gente tem a textura também da musculatura aqui e as escamas, né, aonde finaliza aí no final da cauda toda escamosa também, né. Outra elogio na parte de baixo, galera, geralmente algumas peças são bem lisas, né, aqui até que ela é lisa, mas assim, ela tem uma textura interessante, que daí tem as dobrinhas da pele aqui, né, e aqui começa a vir as ranhuras, né, e que assim, tá bem texturizado para a região aqui de baixo, na minha humilde opinião, tá muito bem texturizado, né? Quero falar sobre as placas. As placas, como sempre, muito bem texturizadas, né? Lógico que aqui essas 3 primeiras placas elas são sutis, porém com o decorrer do tamanho que vai aumentando as placas, né? A textura vai ficando bem melhor, né? E a pintura, galera, realmente a pintura ela ressalta muito, né? Aqui até a textura das placas, né? Esses traços internos aqui nas placas do Stegosaurus, como eu mencionei antes, né, uma pintura escurecida dá uma ressaltada, né? O mesmo que aconteceu aqui nas costas também acontece aqui nas placas, né? E essa textura ela é tanto interna, infelizmente aqui na parte de interna não tem esse manchadinho, né? Mas a gente consegue ver aí alguns traços internos de textura, né? E aqui também as últimas placas são a mesma coisa, né? Tem os traços internos. O que sente falta de textura aqui nos espigões, né? Nos espinhos aqui da cauda, que eles são completamente lisos, não tem nenhum tipo de textura, né? Talvez fosse um pouquinho melhor texturizado aqui, algum detalhe, enfim, tivesse alguma textura interessante aqui, fosse um ponto de melhoria, né? Aí para Mattel. Como eu mencionei no início aí, né, é uma figura muito bem texturizada, a maioria dos estegossauros da Mattel são bem texturizados. Nesse quesito de textura, eu vou dar uma nota 9. Agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre a questão das articulações e movimentos da figura, né? A espécie do estegossauro por si só, questão de articulações não tem muito o que fugir, né, galera? A maioria dos estegossauros aí tem a mesma articulação padrão, né? O que a Mattel pode trabalhar bem em cima disso é justamente em cima do mecanismo, né, que a figura tem. A questão de articulação, pescoço ele vai para cima e para baixo, né, padrão, e também ele rotaciona desse jeito, né? Ele acaba girando. Então, padrão até então, né? O mesmo acontece com as patas dianteiras e traseiras. Essas patas dianteiras elas vão para frente e para trás, né? As duas patas têm essa articulação. A pata traseira ela tem esse abrir e fechar dessa maneira aqui, né? E o famoso para frente e para trás também. Então, as duas patas têm esse mesmo ponto de articulação, né? Padrão, como eu mencionei para vocês. O que diferencia está na cauda, né, que faz parte justamente do mecanismo. Aqui a gente vê um ponto de melhoria. Talvez eu esteja sendo muito crítico, mas esse ponto de articulação aqui está muito visível. Talvez se ele fosse um pouco escondido, fosse melhor, né? Mas talvez eu esteja sendo muito crítico, né? Ele tem 2 pontos de articulação aqui na cauda que faz justamente o mecanismo dele funcionar, né? Se vocês perceberem, tem 2 botões aqui, né? Um desse lado aqui e o outro desse lado aqui, que inclusive um elogio para Mattel, muito bem escondidos. O que ela fez com aqueles dinossauros que tinham meio que um interruptor de luz aqui, que você fazia o mecanismo, eu achei horrível. Se a Mattel tivesse seguido essa ideia naquela linha, né? Eu até esqueci o nome da linha agora, que vinha com um botão aqui em cima, que eu achava horrível, parecia uma tomada. Aqui ele está bem escondido, galera. De longe você mal consegue ver, né? Só se você aproximar um pouco, aí você consegue dar uma olhada, né? Mesmo próximo, para mim está muito bem escondido. Então, a questão do mecanismo, ela escondeu muito bem os botões de mecanismo. Aí vai um ponto bem positivo, né? Porque ela soube esconder os 2 botões, né, de mecanismo dessa figura. Apertando neste botão aqui, ó, a cauda ela faz esse movimento. Deixa eu botar para vocês aqui, ó. É um movimento lateral, né? E o outro botão, ele faz um movimento para cima e para baixo. Eu não consigo clicar os 2 ao mesmo tempo, ele trava. Então assim, tem que ser o lado esquerdo aqui, né? O lateral. Ou o outro, que é o para cima e para baixo, né? Então assim,
Como eu mencionei anteriormente, se a Mattel souber trabalhar em cima do mecanismo, ok, então ela vai conseguir trazer um bom Stegosaurus, né? E foi o que ela fez aqui, na minha humilde opinião. Ela conseguiu trabalhar com articulações padrões, né? Não tem muito o que fazer, porém ela trouxe um bom mecanismo, né? E escondeu muito bem os botões, galera. Então, assim, a questão de o mecanismo é que salvou realmente essa figura. Então, a questão de mecanismos e articulações, eu vou dar uma nota 9 para essa peça. Outra coisa interessante desses Stegosaurus que a Mattel trouxe foi justamente esse acessório aqui, né? De início eu achava que era uma montaria, mas na verdade não é, galera. Consultando a caixa, é um equipamento de rastreamento, né? Então vamos trabalhar com equipamento de rastreamento, né? É muito bem texturizado, inclusive, né? A gente tem esse equipamento aqui que eu acho que é o equipamento que ambos os lados tem, né? Que eu acho que é o equipamento que faz a localização, né? Meio que um GPS, enfim. Não sei dizer ao certo o que seria isso, né? Mas parece ser o rastreador, né, do cinto. E é um cinto, querendo ou não, né? A gente consegue ver toda a textura aqui da parte aqui das correntes, aqui dos encaixes, na verdade, nos cadeados, ou a fivela aqui da cinta também, aqui também, né? É meio que, é por isso que eu achei até que fosse uma montaria, porque parece realmente aqueles equipamentos que colocam no cavalo, né, para fazer a montaria, mas eu achei que fosse, mas não é. É um rastreador, né? Mas é bem semelhante ao que a gente coloca num cavalo, né, para fazer uma montaria, por exemplo. Tem mesmo a fivela aqui, enfim, é bem semelhante. Eu esqueci de mostrar para vocês o DNA Code, né? Então, caso vocês queiram escanear aí no Jurassic World Facts, deixa eu virar aqui que eu acho que fica mais fácil para vocês, né? Eu vou deixar aí na tela para vocês. E por que também eu estou mostrando somente agora o DNA Code? Porque é bem escondido, inclusive, né? Outro ponto de melhoria para a Mattel. E por que eu estou mostrando o DNA Code justamente agora? Essa placa aqui, ela serve como uma orientação para a gente colocar justamente a fivela, né? Essa parte aqui, pelo que eu vi na caixa, essa parte ela tem que ser assim, né? Essa parte circular aqui ela tem que ser para frente. E esse aqui é a placa com o DNA Code. Então a gente vai baixar ela e colocar esses dois buracos aqui. Eles vão entrar justamente nessas duas placas depois da placa do DNA Code, né? Então vai ficar justamente assim, galera. Ó. Placa com DNA Code, essa placa aqui do lado esquerdo e essa placa do lado direito. Né? Então a gente encaixa bem certinho, né? Então, para você se orientar a colocar aqui o rastreamento, o rastreador, né? É justamente depois da placa com o DNA Code. E você tem que colocar bem rente, né? Bem ajusto aqui, né? No corpo do Stegosaurus para poder fechar a fivela aqui, né? No cinto, né? Só puxar aqui a fivela. É um pouco complicado, mas foi. A fivela está fechada e agora o Stegosaurus já está com o equipamento aí, né? De rastreamento, né? Cara, eu curti bastante esse equipamento, né? Se fosse uma montaria, fosse melhor, mas curti. Até então bem texturizado, né? Diferente de alguns acessórios da Mattel aí que ela traz uma faquinha, um comunicador, enfim. Gostei bastante desse rastreador, né? E bem texturizado também, né? Então, vai aí esse acessório bem interessante para esses Stegosaurus, né? Vamos para as medidas desses Stegosaurus. De comprimento, ele vai ter em torno aí de uns 35 centímetros de comprimento, né? Aproximadamente uns 35 centímetros de comprimento. E de altura, galera, eu vou medir aqui no topo dessa placa que é mais alta, ele vai dar cravados aí uns 18 centímetros de altura, né? Na altura dessa placa mais alta. Então, essas seriam as medidas desses Stegosaurus. E vamos para os comparativos. Eu vou comparar os Stegosaurus da Mattel com os Stegosaurus de outro fabricante, no caso os Stegosaurus da Kenner, né? Já fiz review desses Stegosaurus aí no canal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E o segundo comparativo, eu vou comparar esses Stegosaurus com o Kentrosaurus, né, da Mattel, o Kentrosaurus Percy. Já fiz review no canal desse Kentrosaurus. Caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E aí um comparativo com todos os Stegosaurus da minha coleção, né? Temos o Stegosaurus Action Attack, já fiz review no canal, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. Também temos o Stegosaurus da linha Dino Rivais, também é um review até então antigo do canal, ambos são reviews antigos do canal, né? Então se você quiser dar uma olhadinha no do Dino Rivais, vou deixar um card aí na tela para vocês.
E esse aqui seria o último Stegosaurus que eu trouxe para a coleção, fiz review, né, o último Stegosaurus da coleção, que seria o Stegosaurus aí da linha Dinoescape, né? Já fiz review no canal desse carinha, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, vou deixar um card aí na tela para vocês. Então é isso, galerinha, eu vou ficando por aqui. Esse foi meu review completo desses Stegosaurus da linha Dino Trackers da Mattel, né? Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente da figura que eu trouxe aí para vocês. Deixe nos comentários seus pontos positivos, pontos negativos. Vai ser bem interessante ler e debater de forma saudável aí com vocês. Vou ficando por aqui, me despeço de mais um review e até uma próxima live, vídeo ou conteúdo do canal. Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal e também não se esqueça de seguir nas redes sociais, @jpactions no Twitter, Facebook e Instagram.